Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você. Olá, bom dia. Nós estamos aqui com mais um programa do Batom e Bate-Papo. Como vocês sabem, hoje não é a pastora Márcia que está aqui à frente como âncora desse programa, mas ela deixou a discípula. Eu sou a pastora Valéria, que você já conhece do nosso bate-papo de vários programas. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a formação excelente da criança. Eu estou aqui com algumas convidadas muito especiais, porque o tema que nós mais gostamos de falar, nós dessa mesa aqui, é sobre educação, sobre o desenvolvimento da criança, e eu considero que será muito enriquecedor. Eu quero já aqui apresentar cada uma das minhas convidadas para que você possa já antenar sobre o nosso assunto de hoje. Chame alguém, passe uma mensagem, pegue a sua caneta, pegue um papel, porque você hoje vai precisar anotar. Eu quero aqui receber, em primeiro lugar, a minha companheira de trabalho e também educadora, psicopedagoga, Luzia Clara Bolela. Olá, Luzia. Olá, pastora. Olá, amado ouvinte. Para mim, realmente é motivo de muita honra e satisfação estar aqui falando de um assunto que realmente é muito importante e do qual eu gosto muito de falar. Obrigada. Quero também aqui dar as boas-vindas à minha outra companheira de trabalho, a psicopedagoga Lília Ribeiro. Olá, Lília. Olá, ouvintes, companheiras aqui da mesa, não é notáveis, né, o programa, mas são parceiras muito notáveis. E prepare-se para aprender muito hoje. Eu conversando um pouquinho com a doutora aqui, fiquei bastante curiosa de saber o que vai ser falado. Então, vamos matar a curiosidade aqui do nosso espectador, Lília? Eu quero representar aqui, apresentar, né, na verdade, uma pessoa que é a primeira vez que está conosco, que é a doutora Priscila Souza Lopes, fisioterapeuta, é a minha osteopata pessoal, responsável por eu estar dormindo tão bem a noite inteira. Eu pedi para ela vir contribuir com essa mesa a respeito da formação excelente da criança. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né, podendo dividir essa mesa com pessoas tão esclarecidas e tão importantes e que são apaixonadas, né, na educação infantil, e eu espero poder contribuir de alguma forma dentro da minha área, da importância, né, do desenvolvimento neuropsicomotor da criança nesse primeiro ano de vida. Ai, que maravilha. Então, eu vou pedir aqui a Lília, hoje, para mostrar para os nossos ouvintes como que ele pode participar e como que ele pode participar também de um sorteio de livros nossos aqui das pessoas que vão compor a mesa. Sim, pastora Valéria, eu já começo deixando o contato, né, para o sorteio, tá? Por WhatsApp, anotem o número, que é 999 97 2005. Vou repetir, 999 97 2005. E os livros que nós vamos sortear no programa de hoje, o primeiro aqui da nossa psicopedagoga Luzia Clara, que nos traz aqui dicas a respeito de como conduzir a sala de aula. Então, para você, professor, atenção, o professor já está na sala, que é o título do livro dela, né? Temos aqui também 2 títulos da pastora Valéria, As Cartas Vivas, que fala para aqueles que ensinam, um livro excelente, e um livro também da pastora Valéria para crianças, que se chama O Plano Perfeito. E, por fim, este aqui que também para educadores, Entre o Cajado e o Diploma, a respeito da importância de ter qualidade tanto no ensino quanto na visão de um educador como quem segue a Cristo. Amém. Que sorteio bom, hein, Lília? Tá muito bom. Tá muito bom. E eu queria agora, então, introduzir você no nosso tema de hoje, para que você possa se posicionar melhor a respeito da discussão que será promovida aqui hoje. O nosso tema realmente é a formação excelente da criança.
No atual cenário, onde existem grandes discussões a respeito de quais atividades são consideradas essenciais na sociedade, é oportuno refletirmos sobre a educação e o desenvolvimento da criança como atividades essenciais. A formação integral é tema central e vastamente explorado no mundo educacional. É uma formação que propõe investir e trabalhar cada uma das partes que compõem o ser humano. Parte física, psíquica, cognitiva e também a espiritual. Entretanto, nesse tempo de ensino híbrido, escolas e famílias necessitam de conhecer mais sobre o desenvolvimento da criança, para que o ensino e a aprendizagem realmente aconteçam de forma intencional. Esse tempo de aulas remotas e poucas atividades presenciais tem mostrado que alguns déficits de conteúdo, competências e habilidades que deveriam ser desenvolvidas na primeira infância e que não serão facilmente recuperados. Em alguns casos, em que alunos apresentam dificuldade de aprendizagem, serão necessárias várias intervenções profissionais para se chegar a um nível mínimo em sua base educacional. A escola, os educadores e vários profissionais da área têm insistido na grande importância de se incluir a educação nas atividades essenciais dentro dos projetos governamentais. Precisamos conhecer mais sobre o desenvolvimento de uma criança para que o nosso foco seja que ela possa crescer, aprender e atingir seu pleno potencial na vida adulta. Esse programa do Batom e Bate-Papo vai trazer um panorama geral de cada área no desenvolvimento da criança, a fim de discutirmos a formação excelente a partir da infância e à luz da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui um versículo que nós consideramos que ele é muito oportuno para quem considera a criança como alguém importante. A Bíblia diz: cada pessoa tem um valor singular e inestimável. Isso está lá em Gálatas 2, 25. Então, vamos começar o bate-papo aqui. Eu quero conduzir a primeira pergunta aqui para a diretora Lília, psicopedagoga Lília. Lília, nós podemos dizer que a educação formal na vida da criança deve ser considerada uma atividade essencial? Qual que é o seu parecer? Com certeza. A gente, às vezes, observa a criança ou o aluno e pensa que ele precisa, naquele momento, apenas da parte cognitiva, por exemplo, no caso da escola. E, na verdade, a gente aprende cada vez mais que o indivíduo ele é formado por várias partes. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso aqui. E eu considero, sim, que a educação formal é algo fundamental na formação do indivíduo. E aí, coordenadora, querida Luzia Clara, qual que é o seu parecer? Por que é tão importante assim? Então, primeiro vamos falar o que é educação formal e o que é educação informal. Talvez o ouvinte não saiba esses conceitos. Importante a gente mencionar. Então, nós temos 3 tipos. Tem a formal, a informal e a não formal. Olha só. É isso mesmo. Então, a não formal é aquela educação, pastora, que acontece com uma intencionalidade, de se ensinar algo, mas ela não traz o quê? Títulos, não traz uma graduação. Ela acontece nas ONGs, nos museus, em fundações, enfim, ensina. Mas não tem o objetivo de trazer formação, nem de graduar a criança ou a pessoa. A informal, é aquela educação que acontece nos grupos familiares, acontece nas reuniões sociais, acontece nos clubes, até nas igrejas, vamos dizer assim, e é onde a criança aprende de modo realmente informal. Agora, a formal, dessa que nós estamos falando, é a educação que ela acontece aonde? Dentro da instituição escolar. É aquela educação sistematizada, aquela educação que foi planejada. Existe uma intenção de fato e, para isso, foi feito um planejamento. Então, essa educação ela é essencial, sim, para a criança. Porque ela traz conhecimentos, valores e comportamentos, a fim de que o quê? A criança aprenda a conviver na sociedade na qual ela está inserida. Amém. Então, eu queria agora
virar um pouquinho sobre essas partes que são tão importantes na formação da criança desde a primeira infância. Você acha, doutora Priscila, que cada uma dessas partes se relacionam entre si? Por exemplo, você vai trabalhar um pouquinho hoje conosco aqui a parte física, motora. Por que é importante essa relação de cada parte, né? Dê um panorama geral. Vou começar para criar uma ordem de raciocínio. Sim. Na primeira fase, né, tem uma teoria de um cientista, Paul MacLean, que ele fala que o nosso cérebro é como se fosse camadas, como se fosse uma cebola. Então, a primeira capa é o tronco cerebral, que aí é onde entra a parte motora, que é a primeira linguagem da criança é através do movimento. Depois, a segunda capa entra o sistema límbico, com as emoções, né, que é aquela parte responsável por ele interagir, perceber e registrar uma memória. E a última capa é o neocórtex, onde entra a cognição, o aprendizado. Então, é de extrema importância que essa parte do tronco cerebral, que é o alicerce, né, se a gente chamar um engenheiro aqui para ele falar da construção de uma casa, ele vai falar que a parte mais importante é o alicerce. E, de fato, é. Porque o tronco cerebral, que é onde começam esses primeiros movimentos da nossa vida, ele faz conexão com o sistema límbico, com a parte emocional e com a parte cognitiva. Então, se eu não desenvolvo bem nessa primeira infância, essa parte motora da criança, ele terá alterações na parte emocional, que, consequentemente, terá alterações na parte cognitiva. Então, é de fundamental importância esse entendimento e valorizar tanto a primeira infância, né? A importância da criança viver cada marco de desenvolvimento, dela receber estímulo tátil, né, que é o toque, sensorial, auditivo adequado, visual adequado, proprioceptivo, que são os movimentos, porque uma criança que é bem desenvolvida nessas esferas, ela vai ter uma parte emocional bem equilibrada, né, pressupõe-se, e o aprendizado para ela vai ficar muito mais fácil. Então, assim, uma criança que, no caso, eu como fisioterapeuta, que ela chega para mim com alteração postural, um adulto, né, a gente está falando aqui de criança, mas isso tudo vai refletir lá na fase adulta. Então, uma criança, né, ou um adulto que chega com uma alteração postural, na anamnese a gente vai identificar alterações, muitas vezes, no aprendizado, na escrita, né? Aquela pessoa que põe muita força no papel para escrever, ou aquela pessoa que tem cansaço, fadiga ocular no final do dia, porque tem uma distúrbio de convergência. E isso tudo é desenvolvido lá na primeira infância. Então, a importância de se explorar essa parte na criança é muito importante. Impressionante, né? A gente quer aprender e aprender mais, né? Mas eu tenho sido muito despertada, queridas, com relação a essa primeira infância. Eu já valorizava, mas assim, nesses dias aonde a interação com a criança presencial tem sido parca devido ao ensino remoto, eu tenho percebido a grande necessidade que nós, como famílias, temos de valorizar cada uma das áreas. Eu queria só que a Lília mencionasse quais são essas partes, assim, realmente, que compõem o desenvolvimento saudável da criança. Nós já falamos aqui, mas agora só para esclarecer. Olha, pastora, nós normalmente costumamos denominá-las como a parte do raciocínio, que é a parte cognitiva, Sim. a parte emocional, que são ali os sentimentos, né? A parte física, que foi muito do que a doutora falou para a gente agora, e como uma educação confessional, cremos também na parte espiritual. Isso para nós, né, não de acordo com teorias seculares, consideramos como uma formação integral. Verdade. Uma depende da outra, desculpa, pastora, depende da outra, uma influencia a outra. Eu aqui como profissional, enquanto ouvia a doutora falar, estava encantada porque eu sei que a parte física tem muitas conexões com aquilo que eu faço todos os dias lá com o meu aluno. Mas ouvi-la
e saber só um pouquinho de o quanto isso é profundo e do quanto para trabalhar o cérebro cognitivo do meu aluno, eu preciso que essa outra parte seja bem complementada, é que faz a gente primeiro se encantar cada dia mais pela forma com que Deus nos criou. Exato. E como famílias, como educadores, sabermos olhar para as nossas crianças, olhar para a gente, olhar um para o outro e entender que quando uma delas não está bem, o todo não fica bem. E acho que esse é o desafio nosso nesses dias. Cuidar do físico, cuidar das emoções, cuidar da parte do raciocínio e preencher-se espiritualmente é o desafio de todos. Parece que você queria fazer um comentário, doutora Priscila. Eu ouvi uma frase que para mim fez muito sentido e eu anotei ela aleatória e eu acho que ela vai caber muito aqui, que o tudo forma o todo. Né? Que é bem isso que você falou. Isso. Então, assim, é o aprendizado, é a parte espiritual, é a parte motora, é tudo junto, né? A importância de... Verdade. A gente... É impressionante, né? Muitas vezes você percebe uma dificuldade ali num aluno, mas você não sabe que ela poderia ter sido evitada porque tinha estímulos na primeira infância que deveriam ter sido oferecidos para que o desenvolvimento cerebral se desse de maneira normal, natural, né? Como se espera, né? Luzia, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos da formação cognitiva, né? Psíquica também, porque uma coisa está ligada na outra, né? Como é que isso se dá, assim, na primeira infância? Você que é uma pessoa tão conhecida assim por nos ajudar tanto a alfabetizar crianças. A alfabetização realmente assim é algo apaixonante, né? Uma das minhas grandes paixões dentro da educação. Mas o processo de aprendizagem, ele não acontece de forma rápida, né? Não é algo assim, não é um processo que acontece rapidamente. Ele se inicia, na verdade, desde o ventre da mãe, né? E segue um caminho longo na vida da criança. Dada essa característica, é essencial, então, desenvolver atividades que permitam às crianças evoluir suas potencialidades, né, ao máximo, evitando a diminuição da atuação de algum aspecto da cognição, que é aquilo que a gente chama de inibição cognitiva, né? Às vezes acontece isso com a criança, né? Mas o que significa cognição? Isso né? aí eu ia te perguntar. Você fala, Adoro definições, cognitivo adoro é o cognições. quê? Cognição, né? É processar informações com a finalidade de perceber, integrar, compreender e responder adequadamente aos estímulos do ambiente, né? Levando a criança, então, a pensar e avaliar como cumprir uma tarefa ou uma atividade social. E, para processar, é necessário, como a doutora já mencionou, o envolvimento de várias regiões cerebrais, né, que, em conjunto, expressam uma habilidade específica. Essas regiões devem estar íntegras, maduras e se interconectarem adequadamente para que haja uma boa resposta do cérebro aos estímulos do ambiente e da concretização da aprendizagem e evolução adaptativa para novas aprendizagens, né? Então, depende do envolvimento de várias outras funções, né? Inclusive da coordenação motora. Antes de eu falar mais um Totalmente. pouquinho da coordenação motora, a Luzia mencionou percepção na parte cognitiva, Lília. Muitas vezes nós, do meio cristão, a gente costuma achar que percepção é só algo espiritual. Mas não, a percepção é ligada à área cognitiva. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Lília. Essa percepção está muito ligada com a compreensão, né? Tá. O perceber, o entender, o processar. Quando outras áreas não estão bem, muitas vezes a gente não consegue fazer com que o aluno compreenda, apreenda, memorize, entenda aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo explicado, né? Você mencionou memória. Muita gente fala, minha memória não está boa e tal. Isso é desenvolvido lá na infância, isso pode ser estimulado, isso é impressionante. Raciocínio, não sei se é porque hoje tem tantas discussões, né? Mulher, ela não consegue muito, nós estamos na mesa de mulheres aqui. Sim. Eu ficava impressionada, eu falava, gente, eu não tenho muito raciocínio matemático, eu não tenho raciocínio lógico,
mas talvez eu tivesse e não teria sido estimulada adequadamente, né? Fala um pouquinho sobre, então, a coordenação motora. Antes de falar sobre a coordenação motora, eu quero falar sobre o que a Luzia falou da conexão. Então, é muito importante porque nós nascemos com os 3 cérebros que eu falei, né? A parte do tronco cerebral, do sistema límbico e do neocórtex, que é o instinto, a emoção e a cognição. Só que eles não nascem conectados. Então, é à medida que a criança vai se desenvolvendo, que ela vai recebendo estímulo tátil, né, que é o toque, visual, proprioceptivo, é que essas áreas vão sendo conectadas. Então, isso é de fundamental importância. Por exemplo, eu não sei se, acho que muitos não sabiam, eu também não sabia, que eu achei muito legal, quando a criança está de bruços, né, de barriga para baixo, que ela está treinando lá o engatinhar, ela começa a treinar o foco de perto e longe. Então, ela olha para baixo, ela olha para o chão, mas ela treina o foco perto. Isso a gente está falando da visão. E quando ela levanta a cabeça, ela olha longe. Então, talvez uma dificuldade, por exemplo, em matemática, eu posso ter um distúrbio de forias, né, que a gente fala que são distúrbios de convergência, desse eixo vertical. Então, muitas das questões de falha na aprendizagem, que a criança não está conseguindo aprender, não está evoluindo, tem a dificuldade da parte da coordenação motora, será que lá na primeira infância foi bem desenvolvido? E quando ela fica de bruços também, que ela começa a olhar para os lados, ela vai treinando o desenvolvimento desse eixo visual na horizontal. Então, ela pode ter dificuldade para ler história, português, geografia, uma matéria que exigir mais essa leitura na horizontal, ela pode ter dificuldade. E assim, uma criança incoordenada, ela demonstra pobreza, né, de estímulo nessa parte do tronco cerebral, que é a parte fundamental. E é no tronco cerebral também que está o nosso sistema de alerta e de atenção. Aquela criança que é muito apática, passiva, lenta, desligada, provavelmente essa parte do tronco cerebral não foi suficientemente estimulada, né? Pode ter sido estimulado, mas às vezes foi pouco estímulo. Mas também não tem problema. Nossa, mas assim, eu fico Tá na pensando hora aqui, de se eu fosse a resolver. mãe de uma criança dessa. Eu estou pensando parecido, eu acho. É, Pastora, vamos se eu lá. fosse a mãe de uma criança dessa, é possível conquistar o terreno perdido? Totalmente. Acho que essa Ai, pergunta porque vai isso é estar bom, tudo né? bem. Está Com tudo certeza. bem, viu, gente? Agora, isso no adulto, né? Agora, até no adulto, não só na criança, até no adulto, a gente tem ferramentas, né, Ai, para que bom. recuperar o tempo perdido. Não tem problema. Inclusive, uma delas, eu já aproveito para citar, que é a importância, né, do seu filho estar inserido numa instituição com bons profissionais que possam perceber isso e te ajudar a levantar hipóteses para que um diagnóstico seja feito e uma intervenção. Nós, eu, Luzia, pastora Valéria, vivemos isso na escola todos os dias. Verdade. Acompanhamos ali crianças que talvez não foi percebido na infância, que uma dessas áreas não foi bem desenvolvida. Exato. E às vezes a gente chama a família para apresentar que a gente está percebendo, que ela está com dificuldade de assimilar algo ou de corresponder a algo que está sendo ensinado, uma habilidade ou um conteúdo. E a família inicialmente pensa, dá tempo ainda de fazer alguma coisa? Então, sim, dá tempo de fazer alguma coisa. E eu quero comentar algo que a pastora Valéria falou aqui, não sei se foi no intervalo ou foi no programa mesmo, pastora. A senhora brincou, eu acho que minha mãe não trabalhou direito comigo algumas coisas, a minha professora, né? Não sua mãe, alguma professora. É interessante que esse é um exemplo meu, eu tive essa experiência. Depois de fazer uma especialização em aprendizagem e compreender como esse processo funcionava, eu compreendi déficits que eu tinha e que eu não sabia, nem família, nem professor na época sabia, né? E pensei, bom, e agora o que fazer com isso? E desenvolvi táticas na fase adulta para me ajudar a lidar com aquela forma. Então, você falou, às vezes você está ensinando, você está num grupo, você está conversando, tem alguém que está apático, não está entendendo, não É um está sinal acompanhando. já. É um sinal. Mas você tem outros que não estão te ouvindo também, não porque está apático, mas porque está agitado, ou porque está Não tem ansioso, né? Tudo isso, eu acho que são coisas que a gente precisa detectar, fazer algo a respeito,
mas não pensar que está tudo perdido ou que é algo que vai impedir você de alcançar os seus objetivos. Amém. Então, o assunto está muito interessante, mas nós vamos agora partir para o outro bloco do Batom e Bate-Papo. E eu já vou até lançar algumas perguntas aqui para que você possa falar assim que nós retomarmos o nosso segundo bloco, que é no tempo de aulas remotas. Quais atividades presenciais que farão muita falta na primeira infância? Nós estamos falando hoje sobre a formação excelente da criança. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo. E o meu é Ana, e nós estamos aqui hoje para te apresentar o canal dos Radicais Kids. Nele nós podemos encontrar diferentes tipos de programação. O que você já aprendeu com as lições do canal? Vamos lá! Você sabia que o Templo de Salomão foi completamente destruído? Sim, nesse episódio aprendemos que Deus não mora em prédios, mas sim no nosso coração. Uau, nós também lemos o livro de João em 21 dias, lendo um capítulo por dia, já que o Evangelho de João tem 21 capítulos. Ei Marcelo, qual é a série que você mais gosta no canal? É o Amado Coração! Eu também, principalmente a parte que as crianças contam a história. Muito bem, você também quer fazer parte dessa turma e conhecer a palavra de Deus de uma maneira mais divertida? Então não deixe de conferir o canal dos Radicais Kids. É só acessar www.youtube.com/radicalskids. Se inscreva, deixe seu radical like e ajude a divulgar o canal. Tchau! Estamos de volta aqui no segundo bloco desse programa do Batom e Bate-Papo. Hoje com uma peculiaridade, né? São educadoras e profissionais da infância que está compondo essa mesa aqui tão preciosa. Nós estamos falando sobre a formação excelente da criança. Eu deixei uma pergunta no final do primeiro bloco, que eu gostaria de repeti-la para que cada uma aqui na mesa tivesse a oportunidade de contribuir, de comentar a respeito dela. Nesse tempo de aulas remotas, quais as atividades presenciais que vão fazer muita falta na primeira infância ou mesmo ali até os 10 anos da criança? Podemos começar com você, Luzia? Sim, claro. Nós falamos que para a criança poder desenvolver bem a cognição, ela precisa, então, de outras funções envolvidas, que são a linguagem, coordenação motora e o suporte afetivo emocional. Né? Então, a criança vai precisar de um ambiente saudável, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista afetivo, para que ela tenha, então, um pleno desenvolvimento. Né? E a senhora falou sobre o que vai fazer falta. Isso. O que vai fazer falta para a criança, então, nesse tempo de aulas remotas? Então, dentro da escola, nós temos toda uma programação voltada para o desenvolvimento psicomotor. Né? Então, são programações dirigidas, brincadeiras coletivas, onde a criança tem a oportunidade de realizar exercícios para desenvolver o quê? A lateralidade, por exemplo. Né? Então, ela vai poder desenvolver, ela vai poder saltar, correr, pular. São atividades que têm toda uma preocupação voltada para a cognição também, né? Não só para o físico. Por quê? Porque uma criança que fica muito tempo, agora falando das aulas remotas, né? A criança já tem um tempo ali que ela vai ter que ficar diante da tela, assistindo a aula. Então, é importante que, no outro período, ela possa desenvolver atividades físicas, porque isso vai fazer muita falta para ela, né? Quando se tratar de aprendizagem. Por exemplo, uma criança cujo desenvolvimento motor é mal constituído, ela vai, com certeza, apresentar problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica,
na distinção de letras. Incrível isso, né, pastora? Demais. A letra B e D, por exemplo, né? Na coordenação de sílabas, no pensamento abstrato, até na análise gramatical. Interessante, hein? Então, tudo tem que ser intencional. Mas você sabe que a gente que, no meu caso, que fui criada no interior e que brinquei demais e que fui pra Eu rua também, pastora, tive esse privilégio. Eu também, eu também. Ah, é bom demais. Quem e não que teve, né? arrastei e que brinquei e que troquei informações, isso tudo fez parte da minha construção, né, do meu desenvolvimento. Isso é muito bom. E hoje as escolas, elas retomam muito essas atividades para que a formação se dê realmente, né, Lília? O que você acha que vai fazer mais falta por causa desse tempo remoto? Quais atividades presenciais realmente vão fazer falta quando você perceber o seu aluno lá na frente? Olha, eu citaria duas, tá? Na verdade, esse déficit é muito difícil de mensurar, né? É a curto, a médio, a longo prazo. É o déficit desse tempo de pandemia na educação. Um deles, eu colocaria, que mais faz falta, é a socialização. É a convivência com o outro. As crianças, né, principalmente ali no ensino infantil e ali no fundamental e fase inicial, primeira fase, elas aprendem muito enquanto convivem, enquanto disputam, enquanto fazem juntos, não é? E porque ela está sendo formada num integral, como nós estamos falando. Ela não está ali só para ouvir um conteúdo. Existe um contexto riquíssimo, né, que acontece no dia a dia de uma escola. Com certeza. São muitas possibilidades. Isso realmente fica limitado, né? Na nossa escola, por exemplo, os alunos continuam até se vendo, se relacionando. Nosso estilo de aula em videoconferência faz com que eles conversem um com o outro, né? Se vejam em suas casas, troquem ideia. Claro que na tela, né? Não é da mesma forma. E o segundo ponto seria especificamente algumas habilidades, né? A senhora ainda leu no início do texto a respeito disso, né? Sobre habilidades que talvez a gente não possa desenvolver com o aluno quando ele está à distância, nós como escola, porque o ideal é que ele estivesse ali do nosso lado. Mas eu quero aproveitar isso e deixar aqui uma dica prática. Agora, eu não vou falar como educadora, viu, pastora? Vou falar, e ouvintes, eu vou falar como mãe. Quero dizer para você, família, que está nos ouvindo e pensando, poxa vida, é tão lindo quando elas estão falando. O difícil é ficar lá em casa trancada com 3 meninos nessa pandemia durante meses e, às vezes, passando até uma situação financeira difícil. Eu quero deixar 2 dicas práticas, porque são coisas que eu faço. Eu tenho 3 filhas e é desafiador para mim também. Não é porque somos educadoras que a coisa para a gente é fácil em casa, né? A gente é mãe, a gente também tem que ensinar em diferentes idades, tem que orientar, tem que monitorar e tudo. A primeira delas é tentar fazer com os filhos atividades que espaireçam, né? Que descansem. Às vezes a gente fala sobre descanso, automaticamente as pessoas pensam dormir. E descansar também depende de espairecimento. Espairecer, né, para mim, tem a ver com fazer algo que você normalmente não faz na sua rotina. Então, se você tem uma rotina muito agitada, que você fala muito, talvez, e anda muito, e corre muito, e responde muitas pessoas, espairecer para você serão atividades um pouquinho mais quietas, né? E assim, vice-versa. E quando a Luzia comenta a respeito do tempo da tela, é algo que todas as famílias, eu acredito, que estão passando. Uma vez que os filhos tiveram que ficar trancados dentro de casa por muito tempo, principalmente quem fica em apartamento, num local menor, não pode correr, não pode fazer um barulho, né? Não pode brincar, não pode sair. Teve tempos aqui que a gente não podia ir para a pracinha, né? Então, o que a gente faz? Eles vão para as telas, eles vão para os jogos, vai para o celular. E atividades que espaireçam dentro de casa pode fazer parte do que a gente faz como dona de casa. Então, eu comecei a colocar minhas filhas para fazer as coisas junto comigo. Então, vamos lá. Mãe, quero conversar com a senhora. Adolescente tem os momentos que querem conversar, contar os sentimentos. Eu falei, ótimo, vamos pendurando as roupas no varal e a gente vai falando, né? Vamos lá, pega essa, traz a outra. Enquanto isso, pus a mais nova para fazer outra coisa que estava precisando se exercitar
um pouquinho. Agora, fulana, me ajuda a picar um pouquinho essa verdura aqui que nós vamos fazer a janta. Guarda E isso, guarda teve um aquilo. dia, inclusive, que eu fiz algo com elas que foi, assim, chocante. Eu estava um pouco impaciente com algo que essa cultura tem agora, que é de falar que está entediado. É muito comum as crianças, os pré-adolescentes falarem, estou entediado. E eu lembro da minha infância que eu não tinha brinquedos assim, né? E a gente não ficava entediado, porque a gente pegava galho de árvore, a gente inventava brincadeira. Né? Brincava muito. Eu chamei elas lá para fora e falei, agora nós vamos desligar tudo. Nós vamos lá para fora, hoje nós vamos ver o céu. Nós vamos ver as estrelas, nós vamos sentir o vento, não é? Então, a primeira dica é que em casa dá para fazer coisas que espaireçam e também ver filmes e tal. E a segunda é envolver todos da casa, porque essa geração hoje está sendo criada de uma forma muito individualista. Então, ela assiste a aula, ela e o computador, ela joga ela e o celular, ela tem hoje funções que funcionam à distância, ela atende também o cliente à distância, e a parte relacional tem se perdido muito. E eu acho que isso pode afetar o futuro dela profissional, quando elas não se relacionam, não se compreendem. E em casa é um lugar para isso. Eu encerro essa fala lembrando de uma cena que eu vi uma vez, que era a foto de uma família, todos sentados à mesa, cada um olhando o próprio telefone. Isso é algo comum. Então, esses pequenos momentos podem contribuir para que o déficit não seja tão grande no ensino e no desenvolvimento da criança. E você falando, Lília, eu me recordo, né, de um pai que falou para mim assim, olha, mas não é fácil, é muito difícil. Então, eu percebo que, às vezes, os pais, infelizmente, querem facilidade, né? Porque você precisa se dedicar. Criar filhos realmente não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Vai requerer, então, investimento. Verdade. Vai requerer Se dispor. Não é que ele fácil. se disponha. Não é fácil. fácil, de fato. É muito mais simples deixar a criança numa tela. Aham. Né? Agora, o estímulo, como que acontece esse estímulo? Para que ocorra um pleno desenvolvimento cognitivo, a criança precisa ser estimulada. Isso que a Lília falou é fantástico. A criança precisa de alguém que converse com ela. A criança precisa de alguém que se interesse pelo assunto dela, pelo que ela tem a dizer. E isso é um estímulo imenso. Né? Um adulto não faz ideia do quanto isso é estimulante para uma criança quando ele olha para ela e diz, o que você quer me contar? Eu quero ouvir isso que você tem a dizer. Né? Esse estímulo é importante, fala da afetividade, que é o que tem faltado, né, na vida das nossas crianças, porque é muito mais simples deixar uma criança numa tela, ela fica ali, o tempo passa e está tudo bem. Não está tudo bem. Interessante, Luzia, que eu estou lembrando de um caso de uma aluna em especial lá da escola, que ela já tinha até 2 irmãos que já passaram pela nossa escola, e eu falei, Luzia, qual que é o problema dessa criança? Assim, ela deu uma melhorada, mas ela tinha muitas dificuldades de relacionamento, de temperamento, de comportamento. Você falou assim, pastora, eu descobri, eu só demonstrei afeto. Essa criança precisava de afeto. Aí eu ofereci afeto, oferecia afeto e oferecia afeto. E a criança fluiu com os colegas, fluiu na aprendizagem. Então, assim, eu quero dar uma outra dica para os pais. Foram dadas muitas dicas práticas. Procura ler um pouco sobre o assunto, mas procura conversar com a professora do seu filho. Ouça o que ela tem a dizer. Porque, às vezes, a coordenadora, a professora que está ali convivendo com ele, identificou algum sinal e sabe até te dar uma dica prática diretamente para socorrer ali aquele ponto. Você tem alguma coisa para cooperar conosco, Priscila? Nossa, quando eu fui convidada, né, para falar desse assunto, eu achei de extrema importância, porque o professor, eu sempre falei isso, né, porque eu estou diante de professoras aqui, eu acho que a profissão mais importante que a gente tem é o professor. Eu sou encantada com a profissão de vocês, eu acho assim linda, porque é a base de tudo, né? Nós não teríamos as outras profissões se não tivesse o professor. E é o professor que é o profissional que vai ter o contato e a oportunidade de ver esses distúrbios. Né? E chegar para o pai, olha, ela não consegue sentar bem na cadeira, ela fica sempre procurando, mudando de posição. Olha, ela escreve, ela está com dificuldade na escrita, ela coloca muita força na caneta.
olha, ela sempre ela vai escrever, ela vira muito a folha. Ah, tá caindo muito. Ah, na educação física, quando é esporte que precisa usar os braços e as pernas, ela não dá conta, né? Então, é o educador, é na escola, né, que isso tudo vai ser observado, porque ele passa grande parte. A gente aqui no intervalo, a gente estava discutindo sobre isso, até a Luzia falou isso. Para o professor é muito fácil identificar, porque ele pega aquela faixa etária e ele tem os referenciais. Às vezes, para o pai, não é. Então, escute o professor, porque é ele que vai fazer esse primeiro diagnóstico para depois, às vezes, procurar um fisioterapeuta, procurar um médico, procurar uma psicóloga. Então, é o professor que consegue identificar. Então, assim, vamos valorizar muito, muito, muito a educação e esses profissionais. Então, já quero fazer uma outra pergunta aqui. Cada um da mesa pode se sentir à vontade, né, para estar comentando ela. Qual que é a melhor solução que as escolas podem oferecer para os alunos com déficit de atenção ou com identificada a dificuldade dele na aprendizagem dos conteúdos comuns? Olha, na nossa vivência, eu tenho orientado os pais, né? Porque assim, nós temos um processo, doutora Priscila, que a professora identifica, nós fazemos, chamamos a família, fazemos um encaminhamento para fazer uma investigação de um possível transtorno de aprendizagem, né? Enfim. E aí, depois, essa profissional procura a escola, traz o seu relato, né? O seu relatório, e nós, então, recebemos orientações, né? E nós temos também, nós somos psicopedagogas, a gente tem orientado as famílias, ou melhor, orientado às professoras, porque só está falando de escola, né? Então, o que acontece? Essa criança, ela precisa de ter uma atenção mais direcionada, ela tem que estar mais à frente, né? A aula não pode ter um tom ali constante, de modo que ela fique mais dispersa, né? Vamos falar de uma criança que tem um déficit de atenção, por exemplo. Então, é importante que haja alguns estímulos durante a aula. Não é bom que se fale o nome da criança durante a aula, né, querendo atrair a atenção da criança, mas que a professora passe por perto da criança e toque naquela criança. Com isso, a criança vai, né, estar em alerta para o que está sendo dito, né? Mudar um pouquinho o tom da voz, alterar um pouquinho a voz durante a exposição da aula. Enfim, trabalhar a autonomia da criança, a iniciativa, ajudá-la a se organizar, porque até isso, né, doutora? A mesa desorganizada, quando a criança deixa cair muito lápis, não consegue... Isso já é um sinal, né? Já é um sintoma, vamos dizer assim. Ou seja... Então, nós temos feito essas ações, né, dentre outras, para ajudar essas crianças. Então, identificar o quanto antes é um ótimo passo, né? É um ótimo passo, né? Com certeza. Nossa, Quanto mais fundamental. cedo for identificado algum transtorno, quanto mais cedo os pais forem chamados e orientados, né? Então, assim, é importante que os pais atendam a solicitação da escola, né? Quando for chamado para falar sobre a criança ou quando for pedido o encaminhamento, é muito importante que os pais atendam e entendam que a escola quer o quê? O bem, o pleno desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem plena. É esse o interesse, de fato, da escola com relação à criança. Essa parceria é fundamental, né? Ah, com certeza. Parece que você ia complementar, Lília. Sim, quando a gente fala a respeito de qual solução a escola pode e até deve oferecer para alunos com dificuldades de aprendizagem, déficit de atenção, autismo, né, vários outros diagnósticos que nós poderíamos comentar aqui, é importante lembrar que, mesmo no período remoto, mesmo nas aulas à distância, é necessário traçar um plano de ação, de aula, de avaliação, de olhar individual para esses alunos. Nossa. Então, nós estamos fazendo isso nesse tempo. Então, além das aulas que acontecem para todos os alunos, existe um olhar, um cuidado da coordenação, da professora, da nossa especialista em AEE, né, que cuida da nossa sala multifuncional, em telefonar para esses alunos, ver se eles estão
conseguindo se atentar às aulas como elas estão sendo ministradas, né, no formato digital. Alguns não conseguem. Propor, então, um plano de ação diferenciado. Tem acontecido da professora terminar de dar a aula para a turma toda, e aí ela encerra com a turma e faz uma videochamada para uma criança só. Isso. Porque De naquele fato. momento, aquela criança que tem uma dificuldade, uma limitação grande para aprender, ela visualiza o professor, se alegra porque o professor telefonou para falar só com ela. Isso mexe com outros estímulos e aí ela rapidamente explica um conteúdo importante que a gente chama de essencial, novamente e rapidinho, numa linguagem com que aquela criança entenda. Então, Isso. Priscila, eu queria que você comentasse rapidinho, né, o valor que nós temos que dar a essa parceria, né? Porque quando a gente identifica um sinal e encaminha para o profissional e a instituição é aberta para ouvir esse profissional, para os dois juntos construírem uma solução, né? Qual que é a importância disso realmente na formação da criança, né? Porque esse é o nosso tema, nós queremos uma formação excelente e temos que contar com todo mundo, né? Sim. O fisioterapeuta, eu acho que eu trabalho como postura, né, com postura na minha área de atuação, e eu tenho muita vontade de participar da escola. Eu acho que o fisioterapeuta é um profissional que ele é fundamental na escola, nesse primeiro ensino, porque na escola, vendo essas alterações na aprendizagem, tudo na escola, que a gente pode prevenir no futuro um adulto com menos dores musculoesqueléticas, diminuir aí a ocorrência das hérnias discais, porque tudo começou lá na escola. Então, é muito bom quando a escola tem esse olhar de trazer outros profissionais para dentro da sala de aula para fazer esse intercâmbio de conhecimentos e de informações, porque a gente pode pensar, é um olhar a longo prazo, né? É uma atuação a longo prazo, né? De intervir o quanto antes nesses distúrbios. Impressionante né? isso, né? Eu me lembro que eu não tinha muita consciência corporal. Até que eu comecei a ter dores, dores e dores. Infelizmente, cheguei no passado a desenvolver uma fibromialgia. E quando o profissional foi me conduzindo, eu fui falando, gente, por que eu não descobri isso lá atrás? Por que eu não fiz intervenções que seriam de muito menor porte, né? Não chegaria a ter causado o dano que causou. Tudo isso tem a ver com essa formação excelente, né? Sim, e quando falou de déficit de atenção, nós temos um reflexo, que ele é um reflexo primitivo, que é um reflexo que ele começa lá dentro da barriga da mãe, né? E ele dura durante os primeiros 6 meses de vida do bebê, que é o reflexo de Moro, que é um reflexo, assim, riquíssimo, que é o reflexo do primeiro suspiro, né? Aquele quando o médico tira a criança, que quando a cabeça vai para trás, ela assusta, respira, abre os braços e se assusta, né? É um reflexo de pedir ajuda, né? O reflexo de Moro. E o reflexo de Moro, normalmente ele está alterado em crianças com déficit de atenção. Uma característica de alteração dele é aquela criança que se distrai muito fácil. Então, ela não tem filtro, porque o Moro, ele tem a ver com a parte auditiva, com a parte visual e com a parte tátil. Então, por exemplo, agora em aulas remotas, aquela criança que tem que ficar trancada lá no quarto, porque qualquer coisa ela se distrai, ela passa alguém, se ela está lá na sala, passa alguém, ela vai acompanhar. Provavelmente pode ser um resquício E desse tem reflexo. como a gente fazer um teste para saber se tem algum distúrbio de reflexo para a gente corrigir? Mas são esses sinais. Aham. Para saber, para fazer o diagnóstico, tem que ser num profissional, mas a importância desses sinais. Então, aquela criança que se distrai com facilidade, ela não pode ter movimento perto dela, senão ela distrai. Ou então, barulho, tem que ser aquele ambiente extremamente silencioso, senão ela não consegue se concentrar. Com certeza, Eu sou o oposto dessa criança. Eu faço 4 coisas ao mesmo tempo, consigo concentrar nas 4. Com certeza, Jesus de poder. totalmente bem desenvolvido. Então, foi muito bem desenvolvido em você. No Agora, interior. Aquela criança que se assusta, né? Qualquer coisa se assusta. Se cai, ela está na sala de aula, o coleguinha deixa o lápis cair, ela assusta. Então, é uma pessoa que qualquer coisa vai distrair ela. Então, será que é déficit de atenção?
Será que não tem um reflexo desse alterado? Ele permaneceu na criança e aí o fisioterapeuta estando na escola e passando essas dicas, desses sinais, né, é muito importante. As dificuldades na escrita também são resquícios de algum desses reflexos que não foram bem desenvolvidos. Bom Isso demais, né? Falar de cada parte. Você sabe o que que eu acho interessante aqui nessa mesa? Nosso participante aí especial, que está sempre conosco, é que cada uma aqui quer puxar pro seu lado. para o seu lado, né? Eu quero falar da importância, eu vou falar daqui um pouco da importância da parte espiritual, da cognitiva, da psicossomática, né? Que é a emocional também, psíquica, da física. Tudo é muito importante, porque as nossas crianças, elas têm muito valor. E eu queria deixar aqui uma última pergunta desse bloco, e você pode responder essa pergunta e também fazer suas considerações finais, falar alguma coisa que você gostaria de ter falado e não teve oportunidade, ou o tempo não deu, enfim. A educação cristã, ela considera a parte espiritual da criança. Como que ela pode refletir diretamente na aprendizagem? Lília. Bom, como eu comentei no início, nós acreditamos que ela faz parte desse todo que nós estamos falando aqui, né? Tem a parte do raciocínio, tem as emoções, tem a parte física, a gente colocou bastante a respeito disso. E eu queria concluir a minha participação aqui falando exatamente dessa parte espiritual. Ela é real, ela existe e ela complementa as demais. Mas quando ela não é percebida, valorizada e alimentada, isso traz déficits, eu acho que maior ainda do que, às vezes, um conteúdo que ele deixou de aprender em alguns momentos. E aí eu aproveito para citar algo que tem crescido muito, falando de aspecto emocional, tem crescido muito os diagnósticos de crianças e adolescentes depressivos, querendo talvez procurar uma saída não ideal para a sua vida, não vendo sentido na sua vida, né, passando um momento difícil com a família ali, não sabendo como lidar. Essa parte emocional, por mais que a gente pudesse trazer dicas de como aquietar, controlar as emoções, equilibrar esse sentimento de ansiedade e medo que existe em todos nós nesse tempo, porque é um tempo de inseguranças, é um tempo de você não ter previsibilidade das coisas. E quando não é previsível, você fica inseguro. Somente o alimento para a parte espiritual pode preencher, equilibrar e realmente nos sustentar. As crianças, os seus filhos, famílias que estão nos ouvindo, eles precisam de alimento espiritual. Isso pode vir através... E claro, eu estou falando da palavra de Deus. Só ela tem poder realmente para fazer com que a tristeza vá embora, o medo vá embora, a ansiedade vá embora, né? E para isso nós temos, a nossa igreja dispõe de canal Radicais Kids para isso. Hoje em dia tem muito livro a respeito das histórias bíblicas. Nós não podemos esquecer. Eu percebo que tem famílias que às vezes investem num tratamento psicológico profundamente na vida do filho. Tem que investir, mas não pode deixar de conduzi-lo e levá-lo para receber esse alimento espiritual. Nossa, foi muito completa a sua resposta, querida Lília. Vamos deixar então a Luzia e também a doutora Priscila fazer suas considerações finais. Eu estou me lembrando aqui, pastora, de uma vez que uma criança teve uma experiência com Deus enquanto aprendia sobre substantivo próprio. Que lindo. Porque, olha só, a criança, ela entendeu o princípio da individualidade, que diz que ela é alguém especial, que ela é alguém única. E nessa conversa, a professora explicou, quando Deus olha para você, Deus sabe quem você é, Deus sabe o que você sente, Deus sabe o que você sonha, Deus sabe o que você está com vontade, o seu desejo. A menina ficou assim mesmo. Então, ela pôde entender ali o amor de Deus por ela, né? Que ela se sentiu amada, se sentiu plena. Uai, mas Deus sabe tudo a meu respeito? Sim, Deus sabe. E Ele tem prazer em estar com você, em e cuidar de você. Ele sabe o seu nome, seu endereço. Ele sabe até o que você sonha, né? E a palavra de Deus diz que
que ela é viva e eficaz. Isso fala de vitalidade, né? Isso fala de vida. Uma criança que é alimentada com a palavra, ela é uma criança que tem vida, né? Todos os processos vão se tornar mais fáceis, porque ela é uma criança feliz, ela entendeu o amor de Deus, então ela é uma criança feliz e ela está aberta, então, para a aprendizagem, né? E eu quero, pastor, deixar um recado para as famílias. Sim. Né? Eu gosto de uma frase do... Como é que ele chama mesmo? Eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou falar a frase dele. Nós não paramos de brincar porque envelhecemos. Na verdade, nós envelhecemos porque paramos de brincar, né? Então, eu quero dizer para você que você, pai, você, mãe, saia também um pouco da frente das telas, né? Brinque com seu filho. Senta com ele no chão, brinca com ele, converse com ele, né? Ainda que eu não posso sair de casa, mas vamos fazer um jogo ali no chão, no tapete da sala, né? Joga com ele, converse, brinque, dance, cante, esteja presente para o seu filho. Não fique... Você estar perto não quer dizer que você está presente, né? Saia um pouquinho diante do seu celular, dê atenção para o seu filho, brinque com ele, faça com que ele se sinta amado por você. Isso vai fazer muita diferença na aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo dele, com certeza. Com certeza. Obrigada, Luzia. Doutora Priscila, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Estar aqui participando conosco da mesa do Batom e Bate-Papo. Queria que você desse as suas considerações finais e depois eu quero que a Lília deixe o contato de cada uma delas para o ouvinte. Vai que você identificou alguma coisa no seu filho, precisa da intervenção delas como profissionais. Eu vou ter prazer em cooperar com isso também. Eu que quero agradecer essa honra, né, essa oportunidade de falar do que eu amo, né, que é a fisioterapia, e principalmente desse assunto que eu tive contato agora e que é apaixonante, que é a primeira infância, que é a educação. E sobre falar de Deus, né, desse alimento para as crianças, eu falo da minha parte. Quando eu comecei a estudar, né, sou cristã, quando eu comecei a estudar fisioterapia, eu fico cada vez mais encantada, né? Quanto a criação de Deus é maravilhosa. Tudo tem sentido, tudo tem um lugar, tudo tem um porquê. Então, isso é lindo, né? É lindo isso. Então, assim, é a prova que Deus existe, né? Porque o ser humano é um ser perfeito, né? Então, eu que fico agradecida por essa oportunidade. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu adoro ajudar, esclarecer alguma dúvida, indicar um outro profissional. Eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada a nós. A Lília vai deixar o contato, tanto da psicopedagoga Luzia, como da fisioterapeuta e osteopata Priscila Lopes, para que você possa, se você precisar, acessá-las. Bem, da doutora Priscila, o telefone é 98144 9383. Doutora Priscila, 98144 9383. Luzia, psicopedagoga, 985 25 4222. Luzia, 985 25 4222. Então, as duas, elas têm ali, né, o seu consultório, a sua clínica, onde elas atendem esses casos que são encaminhados para elas. Eu queria agradecer a todos vocês e principalmente você também, o nosso especial ouvinte, agora também espectador do programa Batom e Bate-Papo. Fique conosco, nós vamos ter ainda um terceiro bloco, onde nós vamos poder falar da formação excelente da criança, mais precisamente sobre a parte espiritual. Até já! Confira agora os lançamentos dos Radicais Kids. Livreto de consolidação, o amado coração. Tudo isso em 2 formatos, um menor para crianças e outro maior para as líderes. Nele, você tem as frases do plano de evangelismo de um lado e os versículos do outro. E
Para que as crianças menores possam evangelizar e aprender o plano de salvação, chegou o boneco, o Amado Coração. Para mais informações, você pode acessar o nosso site, editoravideira.com. Não perca! Lá, nós estamos aqui agora no terceiro bloco do programa Batom e Bate-Papo. Hoje nós tivemos aqui a colaboração de educadoras, profissionais que valorizam a infância. Nosso tema é a formação excelente da criança. Mas nesse terceiro bloco, eu gostaria de considerar os aspectos da palavra de Deus sobre a parte espiritual na formação da criança. Nós sabemos que a igreja, a família, a escola, todos são unânimes em favorecer ao máximo para que a criança cresça saudável, cresça em estatura, cresça em sabedoria, cresça em inteligência, mas que muitas vezes nós não sabemos exatamente como isso acontece. Mas, quando nós consideramos a parte espiritual na formação excelente da criança, nós vamos encontrar respostas e instrução segura para que os nossos filhos e as nossas crianças possam ter uma formação excelente e se desenvolverem de maneira muito saudável. A Bíblia diz a respeito de 3 partes que compõem o ser humano. A Bíblia fala sobre o espírito, fala sobre o corpo e fala sobre a alma. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que o nosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis naquele dia. Ora, a Bíblia não iria mencionar essas 3 partes do nosso ser por acaso. Nós debatemos aqui e discutimos no primeiro e no segundo bloco a respeito de várias áreas, de várias partes que compõem o ser humano e como que elas são importantes na formação e no desenvolvimento infantil. Nós falamos da parte física, do cérebro, parte motora, falamos da parte psíquica, que quer dizer a nossa alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso intelecto, é também na nossa alma que está a sede do nosso raciocínio, da nossa inteligência, nossa mente propriamente dita. E agora eu quero gastar um pouquinho de tempo para falar da parte espiritual, que é o nosso espírito. Nós sabemos que a área espiritual significa, na vida da criança, antes de tudo, a necessidade que ela tem de nascer de novo. Nós temos correntes teológicas, filosóficas, que não consideram a importância de se pregar o evangelho para as crianças. Mas nós sabemos que a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós sabemos também que a palavra de Deus diz em Mateus 18:14 que não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Engraçado, irmãos, nada na Bíblia está por acaso. Por que será que Jesus falou que não é da vontade do Pai? Ele e o Pai eram um. São um, na verdade, que se pereça um só desses pequeninos. Ora, não é da vontade do Pai que se pereça ninguém, mas por que a ênfase na palavra pequeninos? É porque corre o risco de perecer. Se uma criança não tiver a oportunidade de receber Jesus na sua vida e de ser exposta a esse plano da salvação e de confessar com a boca e de crer no coração que Deus a ama, que Deus a criou, amando ela, mas que existe algo que a separa de Deus, existe um abismo. E ela não tem a oportunidade de conhecer o amor de Deus por ela, vai correr o risco dela perecer, né? E qual que é o resultado desse novo nascimento? A palavra do Senhor diz em João 1:12, na Nova Versão Internacional: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, né, os que creem no seu nome. É interessante, a criança ela não precisa só de ouvir falar de Deus, porque ela cresce em muitos lares cristãos ouvindo falar de Deus. Todo mundo fala de Deus, mas a criança precisa de acreditar nele. Ela precisa de conhecer o amor de Deus e ela precisa de acreditar nesse amor.
Então, essa parte espiritual da criança, ela é decisiva para que ela cresça como Jesus cresceu, em graça, em estatura, diante de todos e também diante dos homens. Então, ao nos depararmos com o desafio de uma formação excelente da criança, um dos primeiros desafios da parte espiritual que nós temos é que a criança possa receber Jesus em sua vida. Nós precisamos considerar, então, essa criança como um ser inteiro, todas essas partes que eu mencionei, mas priorizar a base. A primeira coisa que uma criança precisa é ser evangelizada. E a partir daí, as demais coisas vão ser acrescentadas para ela. Outra coisa que nós precisamos para ter uma formação excelente na criança é considerar a criança na sua individualidade. A palavra do Senhor diz em Gálatas 2:25 que cada pessoa tem valor singular e inestimável. Esse valor inestimável que nós devemos dar para a criança se trata daquelas peculiaridades, aquelas características que são próprias daquela criança, né? Aquelas necessidades que ela, como indivíduo, tem em especial. Nós devemos atender a criança em todas as suas singularidades. Nós sabemos que todo ser humano ele tem um temperamento e um comportamento e que isso vai compor a personalidade. Mas a criança já nasce com a sua personalidade quase formada. O que nós temos que oferecer para suprir a necessidade espiritual da criança é o caráter de Cristo. Né? O caráter ele é a soma total dos comportamentos e também do temperamento da criança. Suprir a criança nas suas necessidades passa, então, em primeiro lugar, pelo novo nascimento. E agora nós também temos que considerar várias coisas. A criança tem necessidades. Interessante que nós, as pastoras de crianças, nós somos muito ensinadas por Deus no encontro com elas. Foram tantas experiências que nós vimos Deus suprir a criança. Depois que ela nasce de novo, ela pode ser liberta, ela pode ser curada. E muitas crianças, elas têm experiência com Deus. Nós fomos aprendendo com Deus a ver como que as crianças, elas podem vencer o medo. Elas podem vencer a insegurança e elas podem se sentir seguras quando elas descobrem o amor de Deus por elas. Né? Nós sabemos que, de fato, essas necessidades espirituais passam também pelas necessidades básicas. A criança precisa ter ciência do amor de Deus por elas. Elas devem conhecer este amor, a salvação. Né? A Bíblia diz que Deus prova o seu grande amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Interessante, está lá em Romanos 5:8. É interessantíssimo isso, por quê? Porque Deus ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho. Ele deu tudo. E nós precisamos contar isso para as nossas crianças. E contar que Deus a ama muito antes dela conhecer ele. Mas agora, então, que ela já conhece ele, ele vai se relacionar com ela, ela vai poder experimentar desse amor e tudo que esse amor pode trazer. Outra coisa que a criança precisa, como necessidade espiritual, é ter ciência da existência do diabo. O inferno, ele é real. É ruim ter que falar desse assunto, mas é necessário para suprir a necessidade espiritual da criança. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu te pergunto, vosso adversário. A criança precisa saber que nós temos um inimigo, que nós temos um adversário. É o inimigo nosso e é o inimigo de Deus. Ele é o diabo. Mas ela também pode conhecer como vencer esse inimigo. E nós vencemos o diabo conhecendo a palavra de Deus. Então, as crianças aqui, eu já quero introduzir para um outro tópico, é que a criança precisa do alimento espiritual. Ela precisa de ser exposta ao ensino da palavra de Deus. Elas precisam receber o ensino que satisfaça essa necessidade dela. Na hora que ela conhece a palavra de Deus, ela sabe combater o inimigo dela. Ela sabe ir contra aquele adversário que vem contra ela em várias situações. Às vezes na sua casa, às vezes à noite enquanto ela dorme, às vezes na sua família.
né? Eu já vi muitas crianças guerrearem contra o inimigo, porque elas têm consciência de que ele existe. E quando eles vêm contra a família delas, elas sabem guerrear usando a palavra de Deus, que foi o mesmo que Jesus usou quando ele foi combater o diabo lá no monte da tentação, quando ele jejuou os 40 dias. Outra necessidade básica e espiritual da criança é ter ciência do livre-arbítrio. Ela pode fazer escolhas entre o bem e o mal. Ela vai escolher. Ela tem que saber que vai estar diante dela o bem e o mal, a vida e a morte, o caminho da bênção e o caminho longe da bênção, longe da graça, longe do favor, né? A Bíblia diz em Deuteronômio 30:19, hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. E diz ainda em Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. A criança precisa saber que nós estamos vivendo num tempo de graça, numa dispensação maravilhosa, onde que o Filho de Deus pagou na cruz do Calvário tudo, todos os nossos pecados. Tudo que nós fizemos com a pessoa ficou lá na cruz. Tudo que outras pessoas fizeram conosco ficou lá na cruz. Daqui para frente, tudo se faz novo. Ela pode saber que ela agora, uma vez que ela nasceu de novo, ela tem o Espírito Santo dentro dela. Jesus falou que quando ele fosse para o Pai, ele deixaria o Consolador, o Espírito da verdade, a quem o Pai enviaria. E o Pai já enviou. As crianças, elas podem ser cheias do Espírito. Elas podem desfrutar desse relacionamento que alimenta elas, que dá tranquilidade, que guia, que conduz, que ensina. A Bíblia diz que o Espírito nos ensina todas as coisas. Então, ele vai nos ensinar como mães, como educadores, a suprir as necessidades das nossas crianças e vai ensinar as próprias crianças a se alimentarem do Deus vivo e todo-poderoso através da sua palavra. Você sabe, ensinar crianças princípios, versículos bíblicos é maravilhoso demais, porque quando ela nasce, o espírito dela foi regenerado. E ele tem fome, ele tem sede. O espírito da criança também vai crescer e se desenvolver. Ela não vai só se desenvolver na parte cognitiva, na parte física, na parte psíquica, emocional. Ela vai se desenvolver espiritualmente. E é quando ela come da palavra de Deus que o espírito dela vai se fortalecendo, que ela vai amadurecendo e ela vai podendo experimentar das verdades e dos valores do mundo vindouro. Nós também colocamos que a criança, ela tem que ter conhecimento do propósito de Deus. As crianças, elas têm necessidades de serem aceitas, de serem valorizadas e de serem amadas. Nós sabemos que a aceitação tem tudo a ver com a valorização. Interessante que hoje nós estamos vivendo dias que nós precisamos muito de honrar as nossas crianças. De honrar a Deus, aliás. Como que eu honro a Deus? Eu honro a Deus quando eu valorizo o que Ele valoriza. O Senhor valoriza as crianças. Interessante que certa vez Jesus estava com seus discípulos ali, como ele sempre fazia, naquela proximidade, naquele relacionamento próximo, e ele, ensinando os seus discípulos, ele pegou uma criança que estava ali perto deles e colocou aquela criança no centro da conversa, como se todo mundo estivesse ali sentado na areia, comendo um peixinho com Jesus, Jesus ensinando, e de repente ele pega uma criança e coloca no centro da conversa. E fala para os seus discípulos que nós deveríamos voltar a ser como crianças, porque delas é o reino dos céus. Interessante, você não percebe na Bíblia, muitas vezes, que Jesus toma alguém como referência ou como modelo para os seus discípulos. Mas ele pegou a criança. E isso serve para nós também. Se Deus valoriza a criança, se Jesus tem ela como modelo, até para ensinar para os seus próprios discípulos, nós também devemos ensinar e valorizar a infância. Né? Nós devemos, como que eu valorizo a minha criança? Através de gestos de carinho, através de gestos de presentear,
dar um reforço positivo, né? Palavras. Como a criança precisa do elogio. Toda a nossa vida, adulta, de adolescente, de jovem, nós precisamos de elogio. Mas a criança precisa mais, porque ela está em desenvolvimento e ela se sente motivada para prosseguir, seja nos estudos, seja no crescimento espiritual, seja no convívio do lar. Quando você dá uma tarefa para a criança que ela cumpre, reforce positivamente. Agradeça o que ela fez e diga que ela está se desenvolvendo muito bem, que ela está evoluindo. Isso é muito importante. Esse elogio vai abrir as portas do coração. Sabe, nós educadores precisamos também de valorizar as crianças. Por quê? Para que elas possam abrir o coração, para que elas possam ter vínculo com a nossa pessoa. E quando o coração se abre, a aprendizagem acontece, o ensino acontece e nós podemos oferecer riquezas insondáveis da palavra de Deus para uma criança que tem vínculo conosco e que abriu o coração para nós e, consequentemente, para o nosso ensino. Eu queria, então, concluir aqui essa minha participação na formação excelente da criança, deixando para você um versículo e também eu vou orar com você, para que nós possamos suprir as necessidades básicas e também espirituais da criança. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nós estamos tendo de falar da importância de uma formação excelente na criança. Nós sabemos que o Senhor nos deu tudo. O Senhor nos deu a vida. O Senhor nos deu a salvação. E essa salvação, ela é um pacote completo. Não é só a salvação do inferno, mas ela é uma salvação que significa cura, que significa perfeição, que significa preservação, que significa libertação. Pai, é a respeito dessa salvação que nós queremos oferecer para as nossas crianças. Pai, abre os nossos olhos espirituais, estende a nossa visão, alarga o nosso entendimento, para que nós possamos pregar o evangelho para as crianças, para que nós possamos ensinar a verdade para elas, a fim de valorizá-las como o próprio Cristo as valorizou. Pai, eu quero te agradecer, porque nós temos tido a oportunidade de fazer investimentos intencionais com o objetivo de que a criança possa crescer em todas as áreas, nas áreas físicas, nas áreas emocionais e também na área espiritual, e que ela possa atingir a estatura do varão, o pleno conhecimento do Filho de Deus. E nós cremos também, Pai, que em todo esse aprendizado nós vamos conseguir ter os nossos olhos abertos e poder levar o Evangelho ao maior número de crianças possível nesse tempo. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de considerar a criança em todas as suas áreas, na área familiar, na área da igreja, também na área educacional. O Senhor tem aberto portas para nós, para que nós possamos, através de um ministério extralocal, atender as crianças em todas as suas necessidades, cuidando, amparando, apoiando, protegendo e também orando por elas. Eu oro para que as nossas crianças sejam guardadas, sejam livres do mal, sejam protegidas contra todas as ciladas do inimigo. Guarda o seu corpo físico, guarda as suas mentes e alimenta o seu espírito. Nós te agradecemos por esse dia, no nome de Jesus. Amém.